Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos para trazer para você tudo aquilo que está acontecendo no Gigante da Colina. Vamos falar sobre a procura do técnico, procura por reforços, jogo contra o Cuiabá e o estádio que dá definido para essa partida. Mas antes vou pedir para você deixar o joinha e, claro, correr lá nos comentários para deixar a sua opinião. E claro, antes de começar, quero convidar você para a nossa parceira OneWin, lá no comentário fixado, o primeiro, tá? Corre lá, tem o link e use nosso código promocional aqui, vai aparecer aqui nesse local na hora do cadastro, o código Os Vascaínos, tudo junto e tudo minúsculo. Começando a falar sobre a procura do novo treinador. Diga-se de passagem, William Batista, de apenas 30 anos, vai ser o técnico mais jovem a comandar o Vasco em uma partida oficial. Um treinador que é destaque ali no Sub-20, conhece muito também jogadores jovens que subiram para os profissionais, pode sim tentar tirar um rendimento extra dessa equipe contra o Cuiabá amanhã às 21 horas. E um jogo que é muito importante para o Vasco, que o Cuiabá também briga ali contra a zona da degola, né? Mas essa questão envolvendo um treinador. Parece que o argentino do Al Hilal, Ramon Dias, é prioridade da diretoria de Paulo Brax e da 777 Partners. O treinador que eliminou o Flamengo aí no último Mundial de Clubes está sendo visto com bons olhos aí para percorrer o final aí, né, do meio para o final do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco. Eu acho que é um treinador capacitado, foi campeão da Libertadores com o River Plate, multicampeão na Arábia Saudita, pode se encaixar aí, quem sabe também estreitar relacionamento entre jogadores do Al Hilal, diga-se de passagem, Gustavo Cuéllar, entre outros atletas, um estreitamento melhor em negociações para conseguir viabilizar reforços para o Vasco nesse percurso no mercado, né, que está complicado, tem uma certa lentidão e a gente vem tendo essa ansiedade de anunciar grandes nomes. Então, a proximidade, a prioridade no argentino Ramon Dias é interessante, na minha opinião, nesse momento, né? Parece que corre por fora Rogério Ceni, treinador que atualmente está sem clube, tem um conhecimento maior, sim, no futebol brasileiro. Mas, na minha opinião, Ramon Dias, tratado como prioridade, seria uma baita contratação para o comando da equipe no elenco profissional. E, claro, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acha que Ramon Dias é o treinador ideal? Corre lá nos comentários e deixa lá a sua opinião. Falando agora sobre reforços. Situação envolvendo aí o Fernando do Sevilha, o volante Fernando, né? O Vasco teria estreitado ali com o jogador, mas o Sevilha e o Vasco não se acertaram e a negociação deu uma estagnada. Ela ainda continua, tá? O Vasco ainda está negociando com o Sevilha, mas esfriou por conta da negativa do clube espanhol. Parece que o Vasco e o Sevilha não estão encontrando ali um meio termo para juntar uma proposta interessante para o clube espanhol, para trazer Fernando para o Vasco. Eu acho uma baita contratação. E a gente também sabe, né, que algumas situações envolvendo negociações com o Paulo Brax, existem cláusulas, entre aspas, que não está no momento de serem exploradas, né? Retornos financeiros, opção de compra, obrigatoriedade de compra. É um especialista em cláusulas, o Paulo Brax, e um amador na hora da contratação, né? Então a gente tem ainda essa situação envolvendo o diretor executivo, que vem fazendo um trabalho, no meu ponto de vista, um trabalho medíocre à frente de uma montagem de elenco com milhões sendo investidos. Falando também sobre Franco Fagundes, né? A situação do campeonato lá no Uruguai não está muito boa para o jogador caiu de rendimento e pode ser facilitada uma negociação. O jogador foi oferecido novamente ao Vasco, que analisa a situação do meia, né? Diga-se de passagem, o jogador não vem jogando bem no Uruguai e a situação pode ser facilitada. Seria Franco Fagundes o camisa 10? Na minha opinião, não. Passa, mais uma vez, uma liga inferior ao Campeonato Brasileiro, lá no Uruguai, não é o jogador que o Vasco precisa no momento. O Vasco não pode apostar nesse momento. Não pode trazer jogadores para ser ou não o cara que vai resolver o problema. Não, tem que trazer exatamente um jogador que resolva, que é o caso da negociação que ainda ocorre com o meia Lanzini do West Ham.
E também vamos falar um pouco sobre Cuiabá e Vasco, Vasco e Cuiabá. O estádio que o Vasco poderia jogar seria ou o Newton Santos, poderia também no Raulino de Oliveira, mas o escolhido foi o Luso Brasileiro na Ilha do Governador. Na minha opinião, péssima escolha. Dentro de todas as opções, escolheram a pior. Poderia ter mandado o jogo no Raulino de Oliveira, que é um estádio que se aproxima ali, é bem parecido com São Januário nas dimensões, e o Vasco tem um histórico de bastante jogos pela história nos campeonatos no Raulino de Oliveira. O Newton Santos também veio como uma opção, na minha opinião, por conta do gramado ali sintético, poderia atrapalhar um pouco por conta da adaptação da equipe, mas seria uma opção também muito superior ao Luso Brasileiro. O Luso Brasileiro, não, na minha opinião, não seria um estádio interessante. O Vasco não tem ali jogos na história, não tem o clima, não tem o feeling. Então, na minha opinião, mais uma vez, um amadorismo, uma má escolha dentre de todos os estados. Sem contar o estado do gramado, né? A última vez que o Vasco enfrentou pelo Carioca uma equipe ali no Luso Brasileiro, o estado do gramado não agradava, a infra também não. É um estádio, na minha opinião, de terceira para a quarta divisão aí, comporta bem até um campeonato carioca dependendo de uma partida, né? Mas não sei se foi uma boa escolha e, claro, eu quero saber a sua opinião a respeito de Vasco e Cuiabá no Luso Brasileiro. Minha opinião, péssima escolha, como todas elas que vêm sendo feitas aí por CEO Luiz Melo, Paulo Brax, até mesmo Abel Braga, tentando entender o trabalho desses senhores na frente do Vasco da Gama. E falando um pouco sobre a partida de amanhã, né, às 21 horas o Vasco entra em campo com o time um pouco, não vou falar assim, triste abaixo, né, mas um time um pouco pressionado ali por uma vitória. O técnico William Batista vai estar à frente da equipe, não tem como a gente prever uma possível escalação, mas deve vir a campo com as mesmas ideias do técnico Maurício Barbieri, ideias que eu digo na formação, porque o elenco já vem treinando há muito tempo, mas vamos ver como que vai se portar ali. Talvez o Gabriel Peck volta à equipe titular, o Eric Marcos deve ganhar também uma oportunidade, e a gente vai tentando entender aí como que vai proceder essa fase, né? Tem jogos importantes no Rio de Janeiro, né? Enfrentou o Goiás aqui em São Januário também. Agora enfrenta o Cuiabá no Rio de Janeiro, depois enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro e depois enfrenta o Cruzeiro no Rio de Janeiro. Então seria uma sequência mais tranquila caso a tensão não fosse criada aí por Paulo Brax, Luiz Melo, entre outros, que estão à frente da administração do Clube de Regatas Vasco da Gama. Claro, torcedor vascaíno, vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Não esqueça de se cadastrar na nossa parceira OneWin. Está no primeiro comentário fixado o link e o código promocional. Não esqueça de colocar o código para você ter aí inúmeros benefícios, mais de 500% de bônus para você iniciar com a gente aí a sua vida financeira dentro de uma plataforma confiável. Então é isso. Um forte abraço, saudações vascaínas. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o like e, claro, se você quer ser membro, entrar no nosso grupo de WhatsApp, também vire membro, que você vai estar lá com a gente 24 horas no WhatsApp. Forte abraço, saudações vascaínas.